Senhor com mais um hino. Logo após estaremos ouvindo a ministração da palavra de Deus. O nosso irmão que está escalado para trazer a palavra, o diácono Abraão, estará transmitindo aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu que falo e não posso me ouvir.
Deus por essa tão grande oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos juntos, reunidos na sua presença, para rendermos a Ele aquilo que Ele é devido, a glória, o louvor e a exaltação para sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, gostaria de ler convosco nesta noite a palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 21. Vamos estar lendo a partir do versículo 8 até o versículo 18. Vamos ler esses 10 versículos para a nossa meditação. Gênesis capítulo 21. Versículo 8, leremos até o versículo número 18. Diz assim a palavra de Deus: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Amém? Mas gostaria também, meus irmãos, de ler Gênesis capítulo 25 e o versículo 17. Esses dois versículos, 17 e 18, diz assim: E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Rávila até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui uma palavra que o Senhor tem nos dirigido, e nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, gostaria de compartilhar esta palavra, uma palavra que tem poder para mudar a nossa vida. E toda vez que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós temos uma grande oportunidade de mudar a nossa vida, de mudar algumas atitudes e de melhorar diante da presença de Deus. Quero louvar a Deus pela vida
do nosso pastor André Alencar por nos ter permitido estar convosco nesta oportunidade, bem como também louvar a Deus pela vida do diácono Helenildo, que também nos confiou essa oportunidade, já também justificando o meu atraso. Alguns irmãos sabem que ainda estudo no dia de hoje, já cheguei de Caruaru agora quase 7 horas, e como só tinha almoçado, tive que comer alguma coisa rápido, por isso cheguei um pouco atrasado. Mas louvo a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesta noite eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração, porque todos aqueles que se aproximam de Deus com o coração quebrantado e com desejo de ouvir a sua voz, jamais sairão da mesma maneira que vieram à presença do Senhor. E nesta palavra, meus irmãos, que nós acabamos de ler, é necessário que façamos uma reflexão sobre este episódio que nós acabamos de ler na palavra do Senhor. Todos os irmãos certamente sabem, aqueles que gostam de folhear a palavra de Deus, que ainda que esse texto que nós lemos citam apenas os 2 filhos de Abraão, que é Isaque e Ismael, todos nós sabemos, ou se não a maioria de nós, de que Abraão não só teve esses 2 filhos. Abraão também teve filhos com Quetura. A verdade é que alguns estudiosos dizem que mais da metade da população hoje são filhos diretos ou indiretos de Abraão com Agar, filhos de Abraão com Sara e filhos de Abraão com Quetura. Isto é, nós podemos dizer que os povos hoje tão conhecidos se dividem pelo menos em 3 classes. Aqueles que são judeus, aqueles que são árabes e aqueles que são orientais. E todos estes, de alguma maneira, têm uma ligação com a descendência de Abraão. Mas, quando nós olhamos para os 2 filhos de Abraão, com Agar e com Sara, vamos deixar de lado os filhos de Abraão com Quetura, nós vamos perceber a importância de Isaque e também de Ismael na história bíblica. Isaque, todos nós sabemos que é aquele que tinha de Deus uma promessa direta. Deus havia lhe prometido que lhe daria uma terra e que esta terra manaria leite e mel. É bem verdade também que esta mesma promessa que é feito a Isaque é também feito a Ismael. O problema é que muitas vezes quando nós lemos este texto, esta passagem, dificilmente nós conseguimos ou atentamos para Ismael. Mas você leu comigo o texto bíblico aonde o Senhor também promete fazer de Ismael uma grande nação. E o Senhor justifica porque Ele também faria de Ismael uma grande nação, quando diz a Abraão que faria isso porque Ismael também era sua descendência. E quando nós olhamos, meus irmãos, no cenário atual, nós vamos ver que hoje Ismael, representado pelos árabes, Isaque, hoje representado pelos judeus, e os filhos de Quetura, representado pelos orientais. Eu sei que os irmãos já sabem, mas é importante que se diga que ser oriental não é uma religião, não é ter uma religião. Bem como também ser judeu não é ter uma religião, nem tampouco ser árabe é ter uma religião. Porque nós temos árabes, por exemplo, que não são muçulmanos. Existem judeus que também não são cristãos. Bem como também existem orientais que não são budistas. Então, ser oriental, ser árabe ou ser judeu não é uma questão de religião, mas sim uma questão de etnia. Nós sabemos muito bem disso. Mas voltando para Isaque e Ismael, a palavra do Senhor diz que, em se tratando de Isaque, o Senhor lhe faz uma promessa. Quando olhamos para a vida de Isaque, nós vamos ver o próprio Deus dizendo que Ele mesmo daria a Isaque uma terra.
Em outras palavras, Deus estava dizendo que a terra em que Isaac iria habitar seria uma terra escolhida pelo próprio Deus. E o Senhor diz mais: nessa terra que Isaac vai habitar, a Bíblia diz que o Senhor diz: olha, essa terra ela mana leite e também mana mel. E interessante, meus irmãos, nós observarmos que essa expressão mana leite, mana mel, não é talvez aquilo que alguém pensa. A terra não estaria manando mel, nem tampouco leite. Mas o que na verdade o Senhor estava dizendo é que esta terra ela seria fértil o suficiente para enriquecer toda a descendência de Abraão através de Isaac. O Senhor estava dizendo: eu vou tornar de vocês os homens mais ricos desta terra, porque nesta terra tudo que se plantar vai dar. Se você plantar café, vai dar. Ainda que ainda não houvesse café, que café é daqui da América do Sul, mas se levar uma muda de café e plantar nessa terra, vai dar. Se plantar abacaxi, vai dar. Porque esta terra que eu estou te dando é terra que emana leite e mel. O Senhor estava dizendo: eu vou fazer de vocês uma nação rica, uma nação poderosa, e a terra que eu vou dar para vocês, ela vai vos enriquecer. Mas para Ismael, quando nós olhamos para Ismael, Deus então não promete a Ismael que ele vai lhe dar uma terra. Mas qual é a promessa de Deus para Ismael? A promessa de Deus para Ismael é: o Senhor disse: eu farei crescer, ele vai se tornar grande. Mas você pode estar perguntando: mas Senhor, aonde é que Ismael vai se tornar grande? O Senhor estava dizendo: não importa para onde Ismael for, ele tem a minha promessa, e a minha promessa será suficiente para fazer Ismael crescer. Parece que você não entendeu ainda o que o Senhor está falando, mas era como se Deus estivesse dizendo: se ele for para a cidade, lá ele vai crescer. Se ele for para o campo, lá ele vai crescer. Se ele for para o deserto, lá ele também vai crescer, porque Ismael também tem a minha promessa. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o tempo passa. Passa-se os tempos, vêm os reis, passam-se os reis, as páginas da história se passam, e agora Isaac se encontra cativo, preso no Egito, através das garras de um homem poderoso, Faraó. E ali nós sabemos, a história nos conta, que aproximadamente 430 anos Isaac está preso. Mas quando Isaac clama a Deus, a Bíblia diz que o Senhor então chama Moisés e diz a Moisés que ele fosse ao Egito para libertar o seu povo. E agora nós vamos ver Isaac começando agora uma caminhada com o Senhor, porque Isaac vai presenciar as 10 pragas que Deus vai mandar sobre o Egito. Isaac vai presenciar aquela nação que até então era considerada imbatível, mas vai ver agora o trono de Faraó se caindo, se destruindo diante dos seus olhos. Isaac vai ver agora aqueles portões que por 430 anos estava cerrado diante de si, mas agora estão se abrindo e o povo está livre para sair. Isaac vai ver agora um dos fenômenos mais terríveis da sua vida, que é ver o mar vermelho se abrindo diante de todos os filhos de Isaac. Isaac vai ver também que ao passar o mar vermelho, lá já estava uma nuvem com ordem de Deus para protegê-lo do sol pelo deserto. Isaac também vai ver que já havia uma coluna de fogo pronta com ordem de Deus para aquecê-los durante a noite e para afugentar os animais. Isaac também vai ver as pedras fluindo água quando precisarem para se alimentar. Isaac também vai ver as cordonizes vindo ao seu encontro para se alimentar. Mas o que dói o meu coração, meus irmãos, é que quando nós olhamos para todas essas experiências
experiências extraordinárias que Isaac teve com o Senhor, a Bíblia diz que muitos deles caíram no deserto, porque não creram no Deus da provisão, porque não creram no Deus da salvação. Mas o que acontece é que Deus, Ele sempre cumpre a sua palavra, e no meio daqueles que não criam, a Bíblia diz que Deus levanta dois homens, Josué e Caleb, que mesmo vendo gigantes, mesmo vendo os perigos, mas eles diziam: nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, nós somos pequenos diante dos seus olhos, mas se Deus tão somente se agradar de nós, nós vamos tomar posse da terra prometida. E o que acontece é que Israel entra na terra prometida, na terra que emana leite e mel. E a pergunta que nós fazemos é: Deus cumpriu ou não cumpriu a sua promessa? Deus cumpriu a sua promessa. Mas a pergunta nunca deve ser se Deus cumpre ou não a sua promessa, porque Deus sempre cumprirá a sua promessa. A grande pergunta que nós temos que fazer é: será que nós estamos esperando na promessa de Deus? Aleluia, glória ao nome de Jesus para sempre. E o que acontece, meus irmãos, é que Isaac entra na terra, glória ao nome de Jesus, mas o que acontece é que Isaac não permanece na terra, Isaac não desfrutou da terra, Isaac não dominou a terra, Isaac não expulsou os inimigos da terra como Deus lhe havia dito. E o que acontece é uma sucessão de fracasso. Vem os livros dos juízes, vamos ver os fracassos. Vem Samaria, que é um povo místico de sangue misturado, que vão adorar outros deuses, e Deus permite que os inimigos invadam Samaria e Judá e levam o povo cativo. E agora aquele povo que havia recebido de Deus a terra que emana leite e mel, perderam agora o privilégio que Deus lhes havia dado, e agora são cativos em terras estranhas. O tempo passa, e agora chega, meus irmãos, o século 20. E no século 20, você que conhece um pouco de história sabe que no ano de 1945 a 1950, dado da ONU, diz que neste período em Jerusalém só haviam 69 judeus. Aonde estava Isaac? Aonde estava o povo de Deus? Mais de 10 milhões de judeus haviam migrado para a Europa querendo enriquecer. Abandonaram o lugar que Deus havia escolhido com as suas próprias mãos para tentar a sua própria sorte no lugar que Deus não havia mandado a eles ir. Era como se eles estivessem dizendo: a terra é boa, mas nós temos potencial para irmos mais adiante. A terra é boa, mas eu acho que eu consigo algo melhor lá fora. Aqui tem coisa boa, mas talvez eu consiga algo lá fora. Mas o Senhor está dizendo: fica na terra que eu te dei. Não vai procurar nada lá fora, porque aqui, aonde Ele te plantou, tem tudo que você precisa para viver. Glória ao nome de Jesus para sempre. Apenas 69 judeus, dado da ONU. Se nós multiplicarmos isso por 4, 69 judeus por suas famílias, nós vamos ver que isso dá menos de 280. Se arredondarmos para 70, 7 vezes 4, 280, menos de 280 judeus na terra prometida. E é exatamente aí que Deus vai permitir que um homem chamado Adolf Hitler se levante para matar mais de 6 milhões de judeus. E agora um banho de sangue é tomado no meio do povo de Deus. O povo começa a perecer, o povo começa a ser destruído, e dizem os estudiosos que aí se cumpre Ezequiel 37, quando o Senhor leva o profeta ao vale de ossos secos e pergunta: filho do homem, porventura viverá esses ossos? Será que agora eles vão voltar para a terra que eu lhes havia dado? Quando o profeta vê aquele cenário de tristeza, diz: Senhor, desta maneira só o Senhor sabe se é possível. E o Senhor então vai dizer ao profeta: então profetiza sobre eles, porque está vindo um novo tempo para Isaac. E o profeta começa a profetizar
profecia não é essa profecia que nós conhecemos hoje. Quando nós vamos estudar, nós vamos ver que quando o Senhor diz a Ezequiel, profetiza, Ele está dizendo, fale para eles a Torá, fale para eles a minha palavra, porque não é profecia superficial que vai modificar a vida do povo, não é visões criadas que vai mudar a vida do povo. O que muda a vida do povo é a palavra, é a profecia do Senhor. Então Ele está dizendo, prega a minha palavra, profetiza a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu fico, meus irmãos, me permita a franqueza, às vezes sem entender, que de vez em quando aparecem os pregadores que caem de paraquedas por aí, e eles dão uns 2 tapas no púlpito, dão uns 2 pulos aqui em cima, diz que estão vendo o anjo, diz que estão vendo alguma coisa, e é crente marchando, é crente pulando, mas a palavra está sendo ensinada, a palavra está sendo pregada, e tem crente que fica olhando para o mundo da lua, olhando para ver se acha defeito no teto, outros estão mexendo no celular, disfarçado dentro da Bíblia, mas o Senhor está dizendo nessa noite, presta atenção na palavra, escute a palavra, porque é a palavra que te transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Nós precisamos voltar para a palavra. Oh, bendito é o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas depois deste episódio, meus irmãos, diz a história que aqueles que haviam sobrado desta matança começam a retornar para a sua casa, voltar para Jerusalém. Mas quando eles estão voltando para Jerusalém, agora já é tarde demais. Porque quando eles chegam em Jerusalém, quem é que está lá? Ismael. Ismael já tinha se apoderado da terra. Ismael já estava habitando na terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os árabes já haviam tomado conta daquilo que Isaac havia rejeitado. Daquilo que Deus tinha dado nas mãos de Isaac. Isaac rejeita, mas Ismael não era bobo. Ismael estava dizendo, quer não, Isaac? Eu quero. Você está rejeitando? Mas eu quero. Se é de Deus, eu quero. Se é a promessa de Deus, eu quero. Você pode rejeitar, mas Ismael pega a promessa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós lemos aqui um versículo em Gênesis 25 e 17. E aqui nós vamos ver exatamente que essa informação que acabei de lhes dar, dizendo acerca da posse de Ismael, não é uma coisa meramente coincidente. Não é algo que a ONU diz, mas já está aqui na palavra de Deus. Gênesis 25 e 18, veja comigo. E habitaram desde Rávila até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. E Ismael fez o quê? O seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Ou seja, aquilo que aconteceu agora, na palavra de Deus já estava registrado há mais de 5.000 anos, porque a palavra de Deus se cumpre. E quando nós olhamos para a história, vamos ver que essa informação de Rávila, que hoje fica ao leste de Jerusalém, que é o Egito, ou melhor, ao leste do Egito, que é Líbia, Marrocos, a Península Arábica, que hoje é Omã, Kuwait, Emirados Árabes, e aonde ele diz aqui, até Sul, que hoje representa o caminho da Síria, que fica ao norte de Israel. Tudo isso aqui a Bíblia diz que ali Ismael ia se assentar, Ismael ia tomar conta, porque aquilo que Isaac rejeitou, Ismael disse, eu quero. Mas para você entender melhor esse texto, essa introdução, quem são os árabes? Ou quem são Ismael no dia de hoje? Talvez você não saiba, mas os 10 homens mais ricos do mundo, 7 deles são árabes. De quem é o petróleo do mundo? São dos árabes. Quem é que manda no ouro, nos diamantes, nas pedras preciosas? Os árabes. Quem tem o maior poder econômico de investimento na Fórmula 1, nos esportes, no futebol? Os árabes. Os árabes têm tanto dinheiro que eles revestem
têm os seus vasos sanitários de ouro, os seus prédios de ouro, carro de ouro. O que é isso? É a promessa de Deus dizendo: Isaac vai ser grande, mas vou fazer também de Ismael grande na terra. Mas a grande pergunta, meus irmãos, que nós fazemos é: como pode um povo que recebeu a terra que emana leite e mel, que tinha a promessa de Deus de ser a nação mais forte, mais poderosa do mundo, quase foi riscado da história? Vocês que acompanham o noticiário sabem que ainda hoje existe uma guerra quase que interminável entre judeus e palestinos, isto é, entre Ismael e Isaac. E Ismael não é nenhum intruso, como alguém quando assiste esses documentários ficam achando que os palestinos estão querendo tomar. Não, foi Isaac que rejeitou, e Ismael está dizendo: você rejeita, mas eu luto por aquilo que Deus me deu. E o que acontece, meus irmãos, é que também nós não entendemos como pode um povo tão forte, com a bênção de Deus, uma terra que manda leite e mel, fracassar completamente. Mas quando nós olhamos para Ismael, que escolheu viver no deserto, como nós lemos no capítulo de número 21 de Gênesis, foi habitar no deserto de Parã, um solo infértil, árido, com pouca chuva, mas cresceu, mas prosperou, mas se tornou rico. Glória ao nome de Jesus para sempre. Por que, irmãos, isso aconteceu? A história nos conta, nós lemos aqui que um dia Sara olha para Ismael e vê que Ismael estava implicando com o seu filhinho, que era Isaac. E quando ela vê aquilo, diz a Bíblia que ela fica chateada, fica angustiada. Os irmãos sabem, quem tem filhos, vocês que têm irmãos, que isso é coisa comum entre irmãos, a discussão, o conflito. Mas quando Sara vê aquele episódio, diz a Bíblia que ela não concorda. Em outras palavras, Sara está insatisfeita, como dizendo: o meu filho precioso, o meu filhinho Isaac não pode ser aperreado. Ninguém pode caçoar dele, ninguém pode zombar de Isaac, porque é meu filhinho precioso, é o filhinho da mamãe, é o filhinho do coração. Ele não pode sofrer bullying na escola, ele não pode perder, ele tem que sempre ganhar, eu tenho que sempre dar o que ele quer. E tem alguns pais que ainda dizem: olha, eu sou muito rígido com meu filho, ele me pediu um smartphone de 3.000, eu não dei, eu dei um de 2.900, porque eu não faço o gosto dele, é o filhinho da mamãe. Não pode acordar tarde, tem que deixar ele dormir até mais tarde. Outro dia um colega me disse: cadê seu filho? Eu disse: não posso acordar. Quando eu acordo ele fica tão estressado, irmão, então tem que deixar ele dormir. Quando chegar lá perto das 12 horas, na hora de almoçar, eu vou lá e acordo ele, pergunto se pode chamar ele, se ele pode levantar. Aí cresce um menino mimado, aí cresce um menino atrofiado, aí cresce um menino que não sabe perder, qualquer coisa quer se matar, qualquer coisa está em depressão. E depois que apareceu esse negócio de estresse, é todo mundo estressado, é todo mundo não me toque, não fale alto comigo, eu não sei perder. É Sara mimando, mas o Senhor está dizendo: Isaac, te prepara, porque eu vou ter um encontro contigo. Vai chegar a hora que você não vai ter a sua mãe por perto. Isaac, o filho preferido da mamãe, nunca sentiu frio, nunca precisou trabalhar. Quando acordava, lá já estava o seu café. E nós não entendemos, meus irmãos, como pode aquele que tinha a promessa sofrer tamanha derrota. Quando eu olho para a nossa vida hoje, aplicando esse texto, eu não entendo porque a nossa geração não é a geração mais feliz da terra, não é a geração mais próspera da terra, porque nós temos a promessa de Deus,
Todo dia que nós vimos para o culto é tanta bênção, tanta promessa. Todo mundo prega que Deus vai te abençoar, que Deus vai te levantar, que Deus vai te fazer próspero. É tanta promessa sobre a nossa vida, mas parece que como Isaac nós não estamos dando o devido valor. Nós deveríamos ser mais gratos a Deus, nós deveríamos agradecer mais a Deus, porque nesta manhã quando eu acordei não tinha muita coisa, mas lá tinha uma xícara de café com leite e tinha um pão com manteiga para mim comer. Eu deveria agradecer a Deus, eu deveria louvar a Deus, mas enquanto isso há muitos que murmuram. Nesta manhã você não sabe, mas pessoas morreram. Nesta manhã você não sabe, mas pessoas amanheceram no hospital. Mas você está aqui na casa do Senhor, você está na presença de Deus. Então quando você ainda está calado, está angustiado, era para você estar glorificando a Deus, era para você estar exaltando a Deus, era para você ser mais grato ao Senhor. Mas talvez, meus irmãos, o problema de Isaac é porque sempre ganhou tudo muito fácil. E geralmente quem ganha tudo muito fácil não dá o devido valor. Mas eu creio que também nesta noite eu posso estar pregando para alguns Ismaéis que um dia teve que ouvir do seu próprio pai: saia da minha casa. E na minha versão a Bíblia diz que quando Sara procura Abraão para tirar Ismael da sua casa, a Bíblia diz que Abraão teve o sentimento de pena. Mas Deus nunca teve pena de ninguém. O que Deus tem por nós é misericórdia. E misericórdia é a junção de duas palavras: miserium e córdia. Miserium, miséria, córdia de cardia, coração. Deus sente a nossa miséria no seu coração, mas Ele nunca tem dó de ninguém. Abraão parece que estava querendo ajeitar ou ver um jeito de deixar Ismael da sua casa, mas Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, não tenha pena de Ismael, expulsa esse adolescente de casa. É duro, mas sabe por que Deus não tem pena de ninguém? Porque por pena você não diz a verdade a alguém que precisa ouvir. Por pena você não chama a pessoa à responsabilidade. Por pena você pensa que está ajudando, mas está na verdade atrofiando. Por pena você não diz ao seu amigo, à sua amiga, que ela tem que abandonar esse namoro não crente, e você faz de conta que está tudo certo, e ela está perecendo e vai para o inferno, e você é cúmplice do seu erro. Por pena você omite a verdade. Por pena você não confronta a pessoa e atrofia ela, talvez com causas até irreversíveis. Mas diga aí para o adolescente lá do seu lado, não tenha pena de mim. Diga a ele, quando precisar falar a verdade, fale a verdade. Custe o que custar, fale a verdade. Tem muita gente atrofiada porque ainda não encontrou alguém que tivesse coragem de confrontá-lo. Mas eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor ainda vai levantar João Batista, que vai confrontar até o rei se for preciso. Aonde estão aqueles que querem ser o instrumento de Deus na terra? Glória a Deus. Mas para caminharmos, já para encerrar, Ismael é expulso de casa. Agora imagine comigo essa cena. Ismael dizendo: pai, mas eu sou seu filho. Obrigado. Mas o pai diz para ele: sai de casa. Mas pai, mas eu não tenho para onde ir. Vai embora. Mas o senhor é meu pai. Vai embora. O que está acontecendo? Ismael aqui já não é mais aceito. Ismael agora aprende a viver com a solidão. Ismael agora precisa lidar com os perigos do deserto. Ismael agora precisa lidar com os desafios que a vida vai lhe enfrentar. E eu gostaria de finalizar dizendo: quando Ismael foi expulso de casa,
ele perdeu 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas. A primeira coisa que ele perdeu foi a comodidade. A segunda coisa que ele perdeu foi o conforto. E a terceira coisa que ele perdeu foi a estabilidade. 3 coisas que alguém perde quando sai de casa: comodidade, conforto e estabilidade. E quando nós olhamos para esses 3 quesitos, nós vamos ver que essas 3 coisas também existem no ninho. Nós sabemos que existem pelo menos 2 tipos de aves que não tem predador natural. Um é a águia e o segundo é o condor dos Andes. E a Bíblia nos compara com uma águia. E você observa que a águia é a única ave que quando faz o seu ninho, o faz em um lugar inacessível, aonde predador nenhum pode chegar. Lá ela estabelece o seu ninho, coloca os seus ovos, e lá no ninho vai haver essas 3 coisas: comodidade, conforto e estabilidade. Quando os seus filhos vão crescendo, eles não querem sair de lá, porque tem comodidade. Todo dia é só abrir o biquinho e a mamãe águia coloca a comidinha na sua boca. Conforto, lá tem uma espécie de um tapete fofinho, onde eles ficam no maior conforto do mundo. E eles têm estabilidade, sabem que amanhã tem de novo e que a sua segurança é garantida, porque a mamãe águia não vai deixar ninguém lhe tocar. Mas o que eles não sabem é que um dia a mamãe águia vai bater asas na frente do ninho e vai dizer: filhinhos, subam na asa da mamãe, porque está na hora de aprender a voar. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite que está chegando a hora de você aprender a voar. Mas quando a mamãe águia está batendo as suas asas de frente para o ninho, dizendo: filhinhos, subam nas asas da mamãe, o que é que os filhinhos dizem? Não posso sair daqui, mamãe. Aqui tem comodidade, aqui tem conforto e aqui tem estabilidade. É só abrir o biquinho, a senhora coloca a comida. Eu todo dia estou protegido, aquecido do calor, conforto, estabilidade. Ninguém mexe comigo, ninguém toca em mim. Mas a mamãe águia está dizendo: está na hora de começar a ter novas experiências. Aleluia, aleluia. Mas eu não quero sair. Então o que a mamãe águia vai? Ela puxa aquele tapete fofinho e ele agora cai sobre os espinhos e rapidamente eles pulam na asa da mamãe. Aleluia. Mas não acabou por aí. A mamãe águia vai levá-los na altura máxima que ela puder. E eu mais ou menos imagino essa cena, eles com toda a força, com as suas garras, segurando a sua mãe como que dizendo: cuidado mamãe, não faça nada inesperado. Mas para sua surpresa, a sua mamãe dá um viro rapidamente e eles caem numa velocidade supersônica, dizendo: acabou, morremos, não temos mais jeito. E quando eles pensam que vão se espatifar, a mamãe águia mais uma vez com um voo rasteiro os pega e leva para as alturas novamente. Está na hora de sair do ninho, está na hora de sair do conforto, está na hora de sair da comodidade. Para de ser crente do seu pai, para de ser crente da sua mãe. O Senhor está te esperando para novas experiências. O Senhor está te esperando para ter mais um contato contigo. Talvez os filhinhos dissessem às suas mães: mas mamãe, a senhora nos ama, quase que nós morremos. Ela vai dizer: não filho, é justamente porque eu vos amo que eu tenho que tirar vocês do ninho. Por que você tem que sair do ninho? Porque você precisa descobrir que você tem asas para voar. Você não é só isso, você é muito mais. Você tem potencial. Aqui tem pregadores, aqui tem missionário, aqui tem presbíteros, aqui tem pastores. Mas saia do ninho enquanto é tempo. Desce a presença do Senhor, mergulha nos rios da graça. Glória a Deus, glória a Deus. Está na hora de aproveitar as oportunidades de Deus. Ismael teve que lidar com as circunstâncias. Foi abandonado de casa, solidão, frio do deserto, zombaria, sem casa para morar. Mas diferente de muitos que eu conheço hoje,
que limitam a sua vida ou medem a sua vida pelas circunstâncias que lhe aconteceram, dizendo: ah, irmão, eu não posso porque meu pai é pobre, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, sou um empregado, eu não posso porque na minha família não tem ninguém com curso superior, eu não posso porque esse negócio é muito difícil, não entra na minha cabeça, e as tuas justificativas estão te atrofiando. Mas aprenda com Ismael nesta noite: é abandono, é rejeição, é deserto, mas a Bíblia diz que escolheu o deserto e lá o Senhor o fez grande, porque nunca será o ninho que vai te definir. Se você pegar um ovo de uma águia e colocar no galinheiro, ela nunca vai ser galinha, porque ela entendeu que ela é águia, e águia nasceu para voar alto, águia nasceu para conquistar. Você não é galinha. Levante a sua cabeça, ore para o Senhor, porque o céu é o teu limite. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre. Eu já disse aqui para vocês outras vezes que meus pais são semi-analfabetos. Somos em 8 lá em casa. Não tem ninguém com curso superior na minha história. Mas um dia eu olhei a palavra do Senhor dizendo: o problema não está no ninho, o problema está aqui. E o sábio Salomão disse que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. E aqui estou, terminando a minha 3ª faculdade. Já fui professor da faculdade, que eu fui aluno. Porque eu sou melhor do que vocês? Claro que não. É porque eu creio no Deus que eu sirvo, que Ele ainda realiza sonhos. Ele realiza sonhos. E nessa noite o Senhor está dizendo: saia desse marasmo, saia deste complexo de inferioridade. Não seja um Isaac para desperdiçar as bênçãos, mas aproveite a promessa de Deus que está sobre a sua vida. Você pode não ter a vida ao seu favor, mas você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, e a promessa de Deus é suficiente. Eu não tenho um pai rico, eu não precisei de empurrãozinho, eu não precisei bajular ninguém para estar onde eu estou. Eu criei na promessa que estava sobre a minha vida, e essa promessa também está aqui sobre a sua vida. E o Senhor te diz nessa noite: se você crer nessa palavra, eu vou mudar a tua história, eu vou te dar um novo caminho, eu vou te dar novas experiências, e quando tu abrir a tua boca, nunca mais serás o mesmo, porque o meu Espírito te apoderará da tua vida. Se você crer nessa palavra, receba em nome de Jesus. Papai Águia vai dar oportunidade à juventude para louvar a Deus com mais um hino, amém? Gostei da parte que ele fez vocês dizerem assim: não tenha pena de mim. Foi a parte que eu mais gostei. Vamos ouvir a mocidade louvar a Deus com mais um hino, e vá se alegrando. Jesus está falando conosco nesta noite. Glória a Deus. Abraão falando e eu meditando, né? Foi Ismael sair de casa, foi imediatamente, que tem Abraão é um pai, Abraão ele não, né? Abraão da Bíblia é paizão, né? Tem gente que quer ser tão boa, tem gente que quer ser mais bondoso do que Jesus. Levou Ló. Eu não tenho hábito de comentar a mensagem, mas a gente tem tempo, e não vou comentar o que ele falou não, porque o que ele falou foi o que Deus deu, glória a Deus por isso. Mas eu estava meditando em Abraão. Abraão é chamado por Deus, aí leva Ló com ele. Não deu certo, porque a promessa era para ele. Teve que separar de Ló. Abraão recebe, ele vai na onda de Sara e tem um filho com Agar, e nasce Ismael. Agora Sara diz: bota esse menino para fora, que não vai herdar com meu filho. E Abraão não quer abrir mão, porque era pai, né? O bichinho já estava na pré-adolescência, mas Deus disse assim: faça o que Sara está mandando. Quando Deus diz faça, é porque Deus está dizendo: eu vou cuidar de tudo. Era como se Deus estivesse dizendo a Abraão: Abraão, tu não tem como cuidar de Ismael melhor do que eu cuido melhor do que tu. Era Abraão querendo cuidar do bichinho, e Jeová olhando para ele: eu quero tirar a manha de Ismael, aprender a ter experiência comigo. Foi chegar no deserto, né? Acabar a água, acabar o pão. Agar, vou morrer, o menino vai morrer, vou me afastar, não quero nem ver o menino morrer. Aí se afasta. Por Agar tinha morrido todo mundo, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de quem? De Agar? Do menino. Ok,
porque se ele estivesse em casa, estava lá ainda perturbando o Isaaczinho lá. Mas foi Deus permitir ele sair do ninho, sair de casa, ir para o deserto, ter medo de morrer, aprendeu a clamar rapidinho e aprendeu que Deus responde clamor e muda a história. Ah, coisa boa é quando Jesus tira as manhas da gente e nos ensina a clamar por Ele. Aí Ele estende a mão, oh glória, e aí tem socorro para a gente. Vamos ouvir a mocidade louvar a Deus com mais um hino, amém? Papaiá que gostou da mensagem.
nesta noite, por estar neste lugar, com a orientação do nosso pastor. Vamos aqui fazer alguns avisos nesta noite, né? De hoje a 8 será o último pré-congresso. De hoje a 8. Próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, vamos estar na Avenida 29. Vamos ver com o nosso irmão Lucas para providenciar esse convite bem objetivo concernente à nossa festa, que vai acontecer agora na uma dessa. Vamos distribuir na avenida, nos principais sinais aí da cidade. Quinta-feira agora, né? Quinta que vem, próxima quinta, e de quinta a 8 também. Queremos lembrar que no próximo sábado, a nossa irmã Priscila Maestrina manda lembrar que amanhã vai haver ensaio iniciativo aqui a partir da 1h30, né? 1h30 da tarde. Os jovens não deixam de vir para o ensaio, né? Então, próximo sábado, aliás, vai haver mais uma consagração. Os jovens não deixam de vir. Eu sei que a maioria aqui pode trabalhar, mas venham, façam esforçozinho, de 7 às 10. Se você não puder ficar até às 10 horas, fica até às 8, até às 9, mas não deixe de vir, porque a festa é de vocês. O que acontecer ali, vocês são responsáveis. Ou seja, Jesus quer salvar, batizar, curar, fazer coisas grandes, mas nós precisamos de orar, sim ou não? Então, sexta-feira também haverá mais uma vigília, né? Vigília, não sei, sexta. Isso. Próxima sexta-feira, lá no São Miguel 1, vai haver a última vigília. Então, os irmãos não deixem de ir em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Queridos, vamos de pé agradecer a Deus. Estamos terminando um excelente horário. Dá tempo de vocês chegarem em casa, descansarem bem. Amanhã estarem na escola dominical. Amém? O final de semana foi puxado porque teve vigília ontem, teve consagração hoje. Mas tudo isso por conta da exiguidade de tempo, né? Os irmãos sabem que nós tivemos muito pouco tempo e ainda estamos, né, organizando os detalhes dos preparativos para o congresso, e tem toda a parte burocrática, toda a parte financeira e também a parte espiritual. E você gerenciar todos esses itens, né, com menos de 30 dias é bem difícil. Eu peço muito a compreensão de vocês. Ano que vem a gente vai trabalhar isso de forma mais planejada, né? Os nossos encontros, né? Intercalar de uma maneira que não fique tão pesado. Uma semana a gente faz uma vigília, na outra uma grande consagração, na outra um pré-congresso, e com antecedência dá para a gente fazer. Não é uma questão de desorganização da equipe, ao contrário, é o empenho deles de tentar fazer o que pode nesse pouquinho tempo, mas eu peço a compreensão de vocês. Amém, meus amados? Amém. Assim eu fico feliz. E se você não compreender, a papaiaga bateada joga você do ninho e Jesus lhe pega. Querido Deus, Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu nos concedeste nesta noite, no transcurso desta semana, Senhor, na vigília, na consagração, nos ensaios. Ó Deus, nesta noite, por tua palavra viva e eficaz, que trouxe ensino, alimento, inspiração aos nossos corações, aplica, Senhor, de maneira que venhamos a amadurecer ainda mais e te servir melhor. Ó Deus, continua conosco no decorrer das atividades, dos trabalhos que serão desenvolvidos amanhã. Queremos te pedir que a tua poderosa mão nos guarde, nos leve em segurança aos nossos lares. Recompensa cada jovem, Senhor, os pais que permitiram sua vinda. Fica conosco, nos despede em paz, Senhor. Recompensa cada um dos teus filhos envolvidos neste trabalho. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Amém.